Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conflito que se calhar é familiar para muita gente. Aquele abismo entre o que a nossa cabeça percebe e o que o nosso coração insiste em sentir. Vamos tentar perceber como é que se pode construir uma ponte sobre esse abismo para, finalmente, haver uma mudança real. O nosso roteiro de hoje é uma espécie de viagem. Começamos por identificar o problema, essa luta entre a mente e o coração. Depois vamos entrar no mundo interior, ver como se constrói uma base segura para o trabalho emocional e, a partir daí, como se pode reescrever o passado. Tudo isto culmina numa história de cura bem real e na transformação da dor em poder. Muito bem, vamos a isso. A primeira parte foca-se mesmo no cerne da questão. Esta batalha, por vezes silenciosa, entre o nosso lado lógico e o nosso lado emocional. Esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Aquele sentimento super frustrante de se ter toda a clareza do mundo sobre um problema, mas, na prática, continuamos a repetir os mesmos erros, a sentir as mesmas dores. É como saber o caminho, mas ter os pés presos no mesmo sítio. É por aqui que vamos começar a nossa análise. E esta citação, uau, acho que resume tudo na perfeição. É a voz de tantas e tantas pessoas. A cabeça, a lógica, diz uma coisa, mas a experiência emocional, aquela sensação que vem das entranhas, grita outra completamente diferente. A verdadeira mudança só acontece quando estas duas vozes começam a cantar a mesma canção. E isto ajuda a perceber melhor a diferença. Os especialistas falam de cognição fria e cognição quente. A cognição fria, bem, é isso mesmo, é a cabeça. É o conhecimento intelectual, a parte que lê um livro e diz, ok, faz sentido. Mas a cognição quente, essa é que importa. É a experiência emocional, é sentir lá no fundo, na alma, que uma nova crença é verdadeira. A cura a sério acontece quando conseguimos passar do frio para o quente. Então, a pergunta é, como é que se faz essa transição? Como é que se aquece a cognição? A segunda parte da nossa exploração apresenta a abordagem que pode tornar essa mudança uma realidade. A chave parece estar nisto. Estratégias vivenciais. O que é que isto quer dizer? Basicamente, em vez de ficarmos só a falar sobre o problema, estas técnicas usam o poder incrível da nossa imaginação para nos levar diretamente à fonte da dor. A ideia não é pensar na mudança, mas sim viver a mudança a um nível emocional profundo. O método TEN é um exemplo muito claro disto. Funciona com imagens mentais guiadas, quase como uma viagem estruturada e segura ao nosso próprio mundo interior. O objetivo é aceder àquelas memórias e emoções que nos definiram, para que finalmente possamos começar a dar-lhes um novo significado. Mas atenção, antes de se mergulhar em águas profundas, é absolutamente crucial construir uma base sólida. Esta seção é sobre isso mesmo, criar a segurança interna que é necessária para este tipo de trabalho. O processo começa com 2 passos que são fundamentais. Primeiro, a criação de um lugar seguro mental. E segundo, o desenvolvimento de uma fonte de recursos. Pensem nisto como as nossas âncoras. São elas que nos permitem explorar territórios difíceis, com a certeza de que temos sempre um porto seguro para onde voltar. O lugar seguro é exatamente o que o nome sugere. É um santuário que se constrói na própria mente. Um espaço nosso, de calma total, de segurança e conforto absolutos. É a nossa base de operações, o nosso refúgio emocional, que podemos visitar sempre que o mundo cá fora, ou cá dentro, se torna demasiado intenso. E dentro desse lugar seguro, podemos criar algo ainda mais poderoso, a fonte de recursos. Imaginem uma fonte que nunca seca e que nos pode dar qualquer coisa que precisemos naquele momento. Pode ser coragem para enfrentar um medo, paz para acalmar a ansiedade ou amor próprio para curar a solidão. É uma forma de aprender a gerar e a internalizar estados positivos sempre que quisermos. Ok, com a nossa base de segurança bem estabelecida, estamos então prontos para a parte mais ativa deste trabalho, que é literalmente reescrever o passado. Para fazer este trabalho, entramos no que se chama de lugar neutro. E isto é muito diferente do lugar seguro. Pensem no lugar neutro como uma oficina ou um laboratório mental. É um espaço protegido onde podemos projetar memórias difíceis como se fosse num ecrã e observá-las a partir da nossa força de adulto sem sermos engolidos pela dor da criança que fomos. E esta comparação deixa tudo muito claro. O lugar seguro é para recarregar baterias, é o nosso refúgio. O lugar neutro é para trabalhar, é a nossa oficina. Um serve para acalmar e estabilizar, o outro para processar e curar. Ambos são essenciais, mas têm papéis muito distintos. Agora, dentro desta oficina, há uma ferramenta que pode parecer estranha à primeira vista, mas que é incrivelmente poderosa: a raiva terapêutica. Atenção, isto não tem nada a ver com agressão ou perder o controlo.
Pelo contrário, é sobre aceder a uma raiva justa, focada para finalmente afirmar os nossos direitos. É força que diz: não, não tinhas o direito de me fazer isto. Eu merecia proteção. É um passo gigante na recuperação da dignidade. E agora, para que tudo isto não pareça só teoria, vamos ver como estes conceitos se aplicam na prática, num caso clínico real. É quando vemos o impacto humano que estas ideias ganham verdadeiramente vida. Então, conheçam o Daniel. A história dele é de um trauma profundo. Um pai ausente, uma mãe abusiva a vários níveis, e tudo isto deixou-o com uma crença enraizada, um esquema, como se diz em terapia, de que as pessoas o vão usar e magoar. Numa das sessões, com o recurso às imagens mentais, o Daniel é guiado de volta a uma memória muito específica e dolorosa. A mãe, num comportamento completamente inadequado, a violar todos os limites que deviam existir entre uma mãe e um filho. Uma cena cheia de dor e confusão. E é aqui que a magia acontece. No ambiente seguro da terapia, o Daniel, na pele da sua criança interior, consegue finalmente dizer o que nunca pôde. Ele expressa a sua necessidade mais básica, a necessidade de ter uma mãe que o protegesse, em vez de usar. É um momento de validação brutalmente honesto. E logo a seguir, com o apoio do terapeuta, o Daniel acede à tal raiva terapêutica. E esta explosão de palavras não é sobre ódio gratuito, é sobre justiça. É a criança interior a reclamar o seu direito a ser criança. É a afirmar a sua dignidade e a rejeitar o abuso. É um momento de recuperação de poder pessoal absolutamente imenso. O que a história do Daniel nos mostra, no fundo, é o destino final desta viagem, a transformação da dor em poder. Portanto, o ponto essencial é este. O objetivo disto tudo não é de todo apagar o passado. Isso é impossível. É sim separar a nossa identidade da dor que sofremos. É perceber que aquelas crenças negativas não são nossas, são ecos de vozes antigas. É validar os nossos direitos, fazer o luto pelo que não tivemos e, por fim, transformar essa dor numa fonte de força e de dignidade. E fica esta reflexão final. E se curar não for sobre deitar fora as memórias? E se for sobre aprender a segurá-las de uma forma diferente? Uma forma em que somos nós que estamos no controlo e não elas? Mudar o poder que o passado tem sobre o nosso presente, para nos libertar e nos permitir construir um futuro diferente.